Rose, a gente tinha uma expectativa aí de outras presenças também nessa posse de representantes aqui do Amazonas que não, pelo menos pelas imagens que a gente viu, né, acompanhou daqui, a gente não percebeu. Não sei se você lá, né, ali nos bastidores percebeu a presença, por exemplo, de Omar Aziz, Eduardo Braga. Não, os dois, aliás, os três não estiveram, o Plínio Valério, não esqueça, Plínio Valério também é senador, a gente esquece com muita frequência em função da falta de atuação, de visibilidade dele, mas ele também é senador. Nenhum dos três senadores estava presente, nem na posse do presidente Lula, nem na posse do governador do estado. Esse é um registro extremamente importante mesmo que você chama a atenção, Jenny. Agora, é interessante, eu fiz uma live lá no meu Instagram, durante a posse do Lula, chegada, e aí chegaram juntos Renan Calheiros e o senador Randolph. Você sabe, essas duas pessoas ganharam grande visibilidade, destaque durante a CPI da Covid, embora já tivessem um nome de peso nacional, mas a CPI da Covid deu uma projeção muito grande para vários nomes. A Simone Tebet também, são pessoas que estão compondo o governo Lula, o governo federal, ganharam espaços, Randolph, uma liderança, o Renan alcança também espaços no ministério, o próprio filho dele se torna um ministro pelo MDB no governo federal. E aí falta um nome, que é um nome de grande destaque e que teve uma importância muito grande no crescimento eleitoral do Lula, paralela ao que acontecia na CPI da Covid e que era presidida por ele, o senador Omar Aziz. Chega esses dois, a gente falou desses espaços que eles alcançaram, o senador Omar Aziz não compareceu à posse do Lula, não estava presente. Isso é um indicativo. Agora, o senador é um senador, né, Jenny? Assim, não é o caso, por exemplo, tem pessoas que ocupam cargo público no Senado, não tem como deixar de citar o Plínio Valério, por exemplo, e me parece às vezes que não se situa como senador, mas o cargo de senador é extremamente importante. E não é o que acontece com a cabeça do senador Omar, né? Ele já deu muitas provas da capacidade política dele. Não estar presente já é, talvez, um sinal também de estabelecer outras relações. Não estou dizendo aqui que vai ser oposição, não, hein, Jenny? O que eu estou dizendo aqui é que há relações que precisam ser relações de respeito, né? Nesse sentido. E aí o senador Omar, talvez, nesse momento, se distancie para trazer um pouco dessa conotação. Me parece muito claro que não foi amplamente atendido e prestigiado nesse momento com funções como foram os demais. No entanto, ele tem um peso até grande para os outros também que ganharam visibilidade na CPI da Covid. A gente precisa entender essas conexões e perceber os próximos dias também como é que se darão. E o Omar, a meu ver, continua, sim, sendo um importante canal de diálogo, até pelas características do Lula com o governo federal. É isso. Do que eu percebi aqui, Rose, o Omar, ele não compareceu, você confirmou aí que ele não compareceu, mas ele postou nas redes sociais ali uma mensagem de apoio ao presidente Lula. Já Eduardo Braga não postou nada em relação, pelo menos no Instagram, não vi no Twitter, mas não postou nada em relação à posse aí do presidente Lula. Tem mais algum assunto que... Olha, só rapidamente eu estou recebendo mensagem aqui de ouvintes falando sobre o discurso do presidente, a coisa de prestigiar a população mais vulnerável, que sentiu muito atacada e realmente, de fato, foi atacada e sofreu todos os danos da disfunção da máquina pública federal. Então, essas pessoas estavam ali simbolicamente presentes, também estavam presentes no discurso e nos compromissos do presidente Lula. E isso acaba chamando a atenção de todo mundo, porque justamente, como eu disse, indígenas, pessoas negras, né, são pessoas que se sentiram altamente aviltadas na condução da máquina pública e no discurso das pessoas, né, nesse período todo. Isso traz um outro momento de expectativa. Eu percebo que há expectativa, mas há também uma conduta de que não é exatamente como que há fanáticos também, né, na esquerda, não é o que eles é o que eles esperam, né? Aqui mesmo a gente reconhece a importância de uma retomada democrática, de tudo que significou muitas condutas extremamente graves do governo Bolsonaro em relação à Zona Franca, em relação ao meio ambiente, em relação ao estado do Amazonas. Surpreende
De forma geral, surpreende a votação que Bolsonaro tem em Manaus, mas a gente consegue compreender o contexto dessa votação e da compreensão das pessoas a esse respeito. Porém, não a gente torce por essa retomada democrática, mas não significa que a gente não vai deixar de observar o que é importante, trazer um ponto crítico do que for grave para o estado do Amazonas e para a Amazônia, porque a nossa função ela é jornalística, ela não é de lado. Quem espera lado, de um lado ou de outro, vai se enganar sempre com a gente, porque é preciso, sim, continuar atento a uma série de coisas, né? As coisas não mudam de um dia para o outro, não mudam de um dia para o outro, e todo ser humano é falho, né? Não há ninguém herói, não há ninguém perfeito neste mundo. Então, a gente precisa, sim, especialmente em relação à política, a voto, acompanhar o desempenho dessas pessoas e exigir que elas, na função pública, tragam melhorias para a população e respeitem, né, a legislação, a Constituição.